do Paulo, e, salvo engano, o desembargador Raimundo Nonato anunciou que iria Pedir pedir vista, vista, mas né? aí, isso, é o 210. Aí, mas, O 210, pronto, exatamente. eu vou São os passar para o embargos. relator, ele anuncia o voto, eu colho o Tá voto do certo. desembargador Lucídio e Vossa Excelência se manifesta. Ok. Então, chama a julgamento 210 da pauta. Trata-se do embargo de declaração civil 017-0382-54.2018.0001/50.000, de origem da 25ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, processo da relatoria, desembargador Paulo de Tarso. Processo em mesa, desembargador? Em mesa, senhor presidente. Palavra, Vossa Excelência, para o voto. Pois não. Direito civil, processual civil, embargos de declaração em apelação, sentença de improcedência, provas documentais e orais, uníssonas, aptas a comprovar os fatos constitutivos do direito do apelado, e-mails enviados pelo apelante, exigindo a transferência e regularização do flat para o nome do apelado, visto a cobrança por inadimplência em seu nome junto à Secretaria do Patrimônio da União. Inexistência de um dos requisitos da reivindicatória, artigo 1228 do Código Civil, ausência de demonstração de posse injusta por parte do apelado. Documentação de TBI periciada por si só não desconstitui a legalidade do contrato de compra e venda. Inaplicabilidade dos efeitos da reconvenção, porque a reconvenção ela não foi reconhecida, né? Por vez que sequer foi reconhecida, pagaram as custas. Matéria debatida e decidida no acordo embargado. Nítida intenção de rediscussão da matéria, mero inconformismo, inexistência dos vícios elencados nos incisos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, aplicação da súmula 18 do Tribunal de Justiça do Ceará. Embargos aclaratórios conhecidos, rejeitados, acordo integralmente mantido, é como eu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Paulo. Como voto, eminente desembargador Lucídio. Pois não, senhor presidente, essa matéria foi muito bem discutida quando da votação, e pedindo toda a vênia aqui aos argumentos trazidos, mas eu entendo que realmente é uma tentativa de rediscussão da matéria e eu acompanho o relator. Obrigado, desembargador Lucídio. Como voto, o eminente desembargador Raimundo Nonato. Eu peço vista, desembargador presidente. Pois não. Vista deferida, julgamento suspenso. Qual o próximo agora? Agora vamos às vistas. O primeiro é o processo 343. 343. É um processo da minha relatoria. Quem foi que pediu vista foi o desembargador Lucídio, né? Então, chama a julgamento o processo da pauta 343. Trata-se do agravo interno civil 063 3591-90.2022.0000/50.000, de origem da primeira vara civil da comarca do Eusébio, processo de minha relatoria, né? Vou ler então aqui a resenha. Na sessão anterior, o relator, no caso, eu apresentei o voto com a seguinte conclusão: por fim, no que tange ao pedido do banco e de ampliação do prazo para a restituição do bem, observa-se que o próprio banco informou nos autos originais ID 9703444136 que o bem foi apreendido em 24 de 3 de 2022 e restituído em 9 de 8 de 22. Ademais, no ID 97034135 dos autos originais, consta a declaração de devolução e retirada do veículo assinado pelo promovido em 9 de 8 de 22. Diante do exposto, conheço do recurso interposto para negar-lhe provimento. Em seguida, o desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira acompanhou o relator. Por fim, Sua Excelência, desembargador Francisco Lucídio, pediu vista para melhor análise da matéria. Processo em mesa, desembargador Lucídio. Tranquilo. Tranquilo.
Presidente, eu vou pedir toda a vênia, eu queria deixar esse processo para a próxima quarta-feira, por favor. O som, presidente. Desculpa, obrigado, desembargador Raimundo Nonato. O 344. Também um agravo interno, número 062-8224-56.2020.0000/50.001, de origem da segunda vara civil da comarca de Fortaleza, processo da minha relatoria. Na sessão passada, apresentei o voto, para não ler todo, mas negando provimento ao agravo interno. O desembargador Paulo de Tarso pediu vista do processo. Processo em mesa, desembargador Paulo. Sim, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu pedi vista porque eu fiquei na dúvida em relação a saber se a Fundação Edson Queiroz ela faz parte do conglomerado de empresas do Grupo Edson Queiroz. E eu, nas minhas pesquisas, fiquei convencido que não. São empresas distintas, tanto é que é uma fundação, leva o nome do fundador, que é o Edson Queiroz, mas nada tem a ver com o Grupo Edson Queiroz em si. Então, nessa toada, eu entendo que a ilegitimidade da Fundação Edson Queiroz, exatamente para evitar um precedente, porque se disser que não, a Fundação Edson Queiroz faz parte do conglomerado de empresas, então, havendo algum problema lá na Esmaltec, pode chamar a Fundação Edson Queiroz, que não são empresas distintas, não deve fazer parte então, dessa discussão, né? Dessa responsabilidade. Tanto também, em sentido contrário, havendo algum evento, algum ilícito na responsabilidade, possível responsabilidade da fundação, o Grupo Edson Queiroz também não tem qualquer responsabilidade. Então, para poder ter essa divisão realmente entre Fundação Edson Queiroz, que é a Universidade de Fortaleza, e o Grupo Edson Queiroz, que é uma empresa totalmente diferente. Nesse sentido, que eu ouso divergir de Vossa Excelência, né, e concordando, no caso, com a ilegitimidade passiva da Fundação Edson Queiroz, senhor presidente, com toda a vênia. Obrigado, desembargador Paulo. Volta, então, a palavra diante do voto de Vossa Excelência, volta, então, para o relator. Não foi lançado o voto vista, Vossa Excelência vai lançar ou só mesmo oral? Certo. Eu vou, então, eu vou retirar de mesa e para melhor analisar diante dos argumentos de Vossa Excelência, e aí eu apresento na próxima sessão. Obrigado. Por fim, o que temos aqui? Tem mais um processo com vista, é um conflito de competência. Então, conflito de competência é o 02 da pauta. Conflito de competência civil, número 0000, sequência de 301448-29.2024.0000, processo da relatoria do desembargador Paulo de Tarso Pires Nogueira. Sim, aí no caso é um pedido de vista? Não, acho que eu retirei, ele foi. Eu mesmo pedi vista dele, senhor presidente. Certo. Eu recordo que foi, eu acho que depois do voto do desembargador Lucídio, aí Vossa Excelência pediu, isso, né? Pois não. Senhor presidente, o desembargador Lucídio, ele fez uma observação, e eu, no momento, fiquei na dúvida, e como já estava adiantado da hora, era 2h20, já estava até a polícia querendo tirar a gente aqui de dentro, os outros desembargadores da outra Câmara, assumir aqui o local, e aí eu disse, não, vou estudar melhor, para ter uma discussão melhor sobre isso. Eu cheguei realmente à conclusão que falece competência, no caso, a vara de família, por se tratar de questão patrimonial, né? E, no caso, a sentença já transitada em julgado, e essa matéria realmente tem que ir para o juízo civil para discutir a questão patrimonial.
Então, a emenda veio no seguinte sentido: conflito de competência entre vara civil e vara especializada em direito de família. Juízo da 18ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, que é suscitante. Juízo da 33ª Vara Civil da mesma comarca que é suscitado. Cumprimento de sentença, separação judicial, partilha de bens, sentença transitada e julgado, matéria exclusivamente patrimonial, inexistência de conexão, incidência do parágrafo 1º do artigo 55 do CPC e da súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça. Conflito conhecido e provido, declarando competente o juiz suscitado à 33ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, além dessa da CJ, essa súmula e do artigo do CPC, também tem o nosso regimento interno. O regimento interno, ele trata da competência absoluta da vara de família e tira dela a questão de discussão patrimonial, que é o caso. Eu observei também, estudar melhor a matéria, a suscitação do conflito por parte da colega da 18ª Vara de Família, ela traz vários precedentes, nesse sentido. Então, como eu voto, senhor presidente, para declarar competente o juízo da 33ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, levando em consideração, inclusive, o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O meu voto, senhor presidente. Obrigado, senhor relator. Conhecendo do conflito e competência do juiz suscitado, 23ª Vara Civil. Certo. Passo a palavra, então, ao eminente desembargador Lucídio Queiroz. Senhor presidente, eu vou insistir no meu posicionamento, até porque no mês de dezembro de 2024, essa terceira Câmara já julgou um procedimento muito assemelhado e decidiu pela competência da Vara de Família. E nesse processo vai votar Desembargador Donato. Desembargador Raimundo Nonato. Então, desembargador Raimundo Nonato, eu vou fazer aqui a leitura do meu voto. Nós temos ainda um tempo que é confortável para fazer essa leitura, até para que Vossa Excelência possa se situar muito bem. Então, vamos lá. Os autos revelam que os juízos da 33ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza e o da 18ª Vara de Família, também da Comarca de Fortaleza, divergem quanto à competência para processar e julgar uma ação de cumprimento de sentença acumulada com obrigação de fazer. Então, o primeiro destaque que eu quero fazer aqui nesse meu voto, na verdade, é uma declaração de voto que eu estou fazendo. Então, nós temos duas situações que podem acontecer. Eu peço só ao colega Lucídio, só apenas fazendo aqui uma ponderaçãozinha. Realmente, colega Lucídio, eu já li esse processo, já analisei, é só para adiantar para o senhor que eu vou acompanhar o relator. Mas o senhor fica à vontade fazendo a sua observação. Não, com certeza, faria observação, até porque eu disse a declaração de voto e eu vou fazer aqui o... Tá certo. Se o senhor quiser, também, em face do tempo, deixar nos autos, a declaração de voto. Senhor, doutor Raimundo Nonato, eu vou fazer a leitura aqui, porque eu quero pode ficar à vontade. Que eu quero deixar claro que é importante essa discussão. Ok. Não, tudo bem. Então, como eu estava dizendo, nós temos duas situações que são bem diferenciadas. Nós temos uma situação em que o juízo de família, ele pode conhecer, vamos dar um exemplo, ele cuida do divórcio de um casal, ele trata da questão, o casal tem filhos, ele trata da questão dos alimentos, ele trata da guarda, ele trata da disciplina à visitação, mas ele não cuida da questão patrimonial, não há divisão de patrimônio, embora existente. Depois o ex-casal, não há consenso e entra com ação para discutir a questão patrimonial. Nesse caso, qual é o meu posicionamento? Efetivamente, nunca passou e não tem por que essa matéria vir a ser discutida no juízo de família. A matéria é completamente estranha. Qual é a outra situação? O juízo de família conhece
ou de um divórcio, ou de uma dissolução de uma união estável, cuida dos alimentos, cuida da guarda, cuida de tudo e faz a partilha dos bens. Ele, numa sentença do juízo de família, faz a partilha de bens. Quando se vai para, vamos dar um exemplo, tem um apartamento lá no bairro, um bairro tal, e está lá, quem está ocupando seria a ex-companheira, ela não desocupou, entra com a execução, e no meu entendimento, e eu vou explicar aqui porque está no voto, seria ainda matéria de discussão dentro da vara de família. Pois muito bem, como eu estava falando. A juíza da 33ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, para quem o processo foi inicialmente distribuído, nós estamos falando aqui de situação de cumprimento de sentença, apontou a existência de prevenção em relação ao juízo da 18ª Vara de Família, também de Fortaleza, argumentando que o título judicial que fundamenta o pedido de cumprimento de sentença foi exarado pelo juiz familiar, razão pela qual declinou de sua competência. Por sua vez, o juiz suscitante entendeu que a demanda possui natureza exclusivamente obrigacional e patrimonial, sem mais envolver a competência do juiz de família. Destaca que o divórcio já transitou em julgado e foi arquivado, afastando o risco de decisões conflitantes. A Procuradoria de Justiça, a douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do presente conflito, contudo, em que pese a importância da matéria, deixou de opinar quanto ao mérito da discussão, pois se considerou inexistente interesse público primário. Esse, então, é um pequeno relatório. Aí vem a minha declaração de voto. Presente os requisitos, eu confirmo o conhecimento e vamos à frente. A controvérsia dos autos consiste em definir a competência para processar e julgar a ação de cumprimento de sentença cumulada com a obrigação de fazer, processo tal, na qual divergem os juízos, como eu já disse, da 33ª Cível e 18ª de Família. O juiz da 33ª Vara Cível, para onde a demanda foi inicialmente distribuída, declinou de sua competência ao reconhecer a prevenção do juízo da 18ª Vara de Família, por ter sido este o prolator do título judicial que fundamenta o pedido de cumprimento de sentença. Por outro lado, o juízo suscitante argumenta que a matéria discutida tem natureza exclusivamente obrigacional e patrimonial, afastando, portanto, a competência da vara de família. Adiante. O artigo 516 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral de competência para o processamento do cumprimento de sentença, determinando que a execução se dê, via de regra, no juízo que proferiu a decisão exequenda. Tal disposição reflete o princípio do sincretismo processual, que visa conferir maior celeridade e eficiência à prestação jurisdicional, garantindo que a mesma unidade jurisdicional que analisou e decidiu a lide possa conduzir sua efetivação, evitando dispersão de esforços. O sincretismo processual, princípio basilar do Código de Processo Civil de 2015, reforça a unicidade da jurisdição e busca impedir a fragmentação desnecessária dos processos. A separação entre conhecimento e execução, como outrora ocorria, criava entraves ao direito do jurisdicionado e postergava a satisfação da obrigação reconhecida judicialmente. Ao permitir que o juiz originário continue conduzindo a fase de cumprimento da sentença, assegura-se maior coerência e racionalidade ao sistema processual. Ademais, o artigo 43 do Código de Processo Civil reitera que a competência é fixada no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes alterações posteriores no estado de fato ou de direito, salvo em casos excepcionais previstos em lei, o que não se aplica ao presente feito. Neste contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a prevenção do juízo originário em casos conexos e de natureza absoluta, conforme ilustrado no seguinte julgado: conflito de competência, abro aspas, conflito de competência, ação de partilha posterior ao divórcio,
incapacidade superveniente de uma das partes, prevenção oriunda da conexão substancial com a ação de divórcio, competência funcional de natureza absoluta, foro de domicílio do incapaz, competência territorial especial de natureza relativa. Continua. Há entre as duas demandas, ação de divórcio e ação de partilha, uma relação de conexão substancial, a qual inevitavelmente gera a prevenção do juiz que julgou a ação de divórcio. A prevenção decorrente da conexão substancial se reveste de natureza absoluta, por constituir uma competência funcional. STJ, ministra Nancy Andigre, segunda sessão, julgado em 27 de 2 de 2019. No caso concreto, verifica-se que a execução não foi protocolada perante o juízo originário da sentença, o que entendo que houve desrespeito ao artigo 516, inciso 2 do CPC, o qual estabelece que a execução deve tramitar no mesmo juízo da decisão exequenda, salvo exceções expressamente previstas na legislação, que não se aplica, não é o caso dos autos. Ademais, destaco que o artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil, confere ao magistrado o poder-dever de adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, o que inclui a continuidade do processo para a efetivação da sentença. Nessa esteira, determina a Lei de Organização Judiciária do Estado do Ceará, a Lei 16.397, em seu artigo 54. Aí, trago o texto. Ao juiz da vara de família compete por distribuição: 1. Processar e julgar. Aí vem a letra E. As ações concernentes ao regime de bens de casamento e as doações antinupciais. A sentença que homologou o divórcio também homologou os parâmetros para a partilha de bens, motivo pelo qual a execução dessa decisão deve ocorrer no âmbito da jurisdição familiar, para o juízo que decidiu a causa em primeiro lugar, nos termos do artigo 516.2 do Código de Processo Civil. A aplicação desse dispositivo reforça a necessidade do prosseguimento do feito para que a sentença que homologou o divórcio e a partilha de bens seja cumprida na sua integralidade. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal de Justiça, cuja corrente majoritária me acoste e transcreve os seguintes arrestos. Aí traga aqui jurisprudência da primeira Câmara de Direito Privado, estabelecendo a competência do juiz de família em casos assemelhados. Eu tenho também uma decisão aqui da segunda Câmara de Direito Privado e da terceira, quando, então, componente da terceira Câmara, da desembargadora Jane Ruth. E, por fim, tem aqui uma decisão da quarta Câmara de Direito Privado, através do desembargador André Luiz, todos acompanhando esse posicionamento que eu trago para Vossas Excelências. Dessa forma, considerando a previsão legal e a jurisprudência consolidada, ou seja, das quatro câmaras, né, e que nós estamos aqui modificando a competência, uma decisão, inclusive, da terceira Câmara, é forçoso reconhecer que a competência para o processamento e julgamento da ação em questão pertence ao juízo da 18ª Vara de Família de Fortaleza. Diante do exposto e fundamentado, me manifesto no sentido de declarar ser competente o juiz da 18ª Vara de Família de Fortaleza para processar e julgar a ação de cumprimento de sentença acumulada com a obrigação de fazer autos, número tal, não vou declinar aqui por se tratar de matéria que está sob sigilo. É como eu voto, senhor presidente. Então, quero fiz esse registro, porque nós estamos, com essa decisão, a terceira Câmara vai estar mudando, inclusive o posicionamento já adotado no passado, e está também, vamos dizer assim, indo em divergência ou em conflito com outras decisões das outras câmaras. É assim que eu queria manifestar, senhor presidente. Obrigado, desembargador Lucídio. Retorno a palavra ao relator. Pois não, senhor presidente, bem rápido. Como o desembargador Lucídio informou, a questão em regra se aplica ao artigo 516, inciso 2, em regra. Nessa nossa situação é diferente porque tem a previsão do Código de Organização Judiciária do Estado do Ceará e está sendo aplicado, né? É interessante o direito por isso, porque a gente
não tem assim, não é um cálculo matemático, né? Então, também tem trago aqui decisões recentes, inclusive posteriores à decisão do STJ, informada, várias decisões trazendo essa situação de conflito de competência quando se trata de demanda de natureza patrimonial, né? E de todas elas diz o seguinte, que... Deixa eu ver aqui. Deu dar uma lida aqui. Então, mais ou menos nesse sentido. Desse modo, considerando que a partilha restou determinada em sentença, não existe mais matéria afeta a competência especializada das varas de família, que justifique o cumprimento de sentença tramitar perante uma vara especializada. Afinal, o direito perquirido pela demandante é de natureza exclusivamente patrimonial. Tem várias decisões nesse sentido. Vou trazer aqui. O desembargador Heráclito, o desembargador Mauro Liberato, o desembargador Carlos Alberto, o desembargador Zé Ricardo. Execução, sim. Sim, exatamente assim. Exatamente. Cumprimento de sentença objetiva, partilha, ação de divórcio, competência do juiz de família encerrada. Extinção do condomínio de bens, matéria exclusivamente patrimonial, competência do juízo cível. Né? O juízo de família, ao decretar o divórcio e determinar a partilha do patrimônio, exaure sua jurisdição, não lhe remanescendo competência para resolver os conflitos em torno do patrimônio partilhado, sobre o qual se formar o condomínio de bens, o qual se busca extinguir com ação autônoma hora manejada pelo requerente. A competência do cível. Resta evidente que a ação de extinção do condomínio de bens possui natureza eminentemente civil, quando trata de matéria meramente patrimonial. E tem outras aqui, tem várias. A questão trazida... A questão trazida naquela ação já é outra. Já é eminentemente patrimonial, não se inserindo nas estritas hipóteses legais que atraem a competência do juiz de família, né? Haja vista já terem sido superadas as contendas acerca do casamento e partilha dos bens, de modo que a competência do foro familiar já se encontra exaurida. Então, nesse sentido, aqui decisão do desembargador Bezerra Cavalcante, agora de fevereiro de 2024, competência do juízo de família foi exaurida no caso com a dissolução do casamento e determinação da partilha do bem comum. Permanece no presente litígio unicamente acerca de direito de propriedade do condomínio formado ante a indivisibilidade do bem e a viabilidade de copropriedade. Bom, conheço conflito conhecido para declarar a competência do juiz do cível, 23ª aqui no caso. Outra. Transitada em julgado a sentença que reconheceu e dissolveu a união estável, resta exaurida a jurisdição e a competência do juízo de família. O cumprimento de sentença é da competência do juízo cível, porquanto se limita tão somente a dissolver o condomínio dos bens que já foram partilhados no título executivo que o embasa. Conflito conhecido declara a competência do juízo cível. Essa decisão aqui da desembargadora Livramento, Maria Livramento Alves Magalhães. Então, nesse sentido, eu mantenho o meu posicionamento, senhor presidente. Obrigado, desembargador Paulo. Como vota o desembargador Raimundo Nonato? Não entendi. Pois não, senhor presidente, mais uma vez pedindo venha ao nosso queridíssimo amigo, o desembargador Lucídio, eu acompanho o relator. Obrigado, desembargador Nonato. Proclamo, então, o resultado. A Câmara, por maioria, conheceu do conflito, reconhecida a competência do juiz suscitado da 33ª Vara Cível. Não é isso, desembargador Paulo? Do juiz suscitado a competência do juiz suscitado da 33ª Vara Cível. Nos termos do voto do eminente relator. Hein? Isso. Pronto. Temos aqui um pedido também de declaração de voto. Desembargador Lucídio.
um pedido de voto, de preferência, só, Vossa Excelência, só para um processo de sua relatoria, só para o resultado. Mais um aqui que apareceu de última hora. 297. Trata-se da apelação civil 026-0687-11.2023.0001, de origem da Terceira Vara da Infância e Juventude de Fortaleza. Processo da relatoria, desembargador Lucídio, com a palavra o relator para o voto. 297. Só o número do processo que eu não... Pois não. 026. Só um que travou aqui. O meu também aqui, eu estou tentando. Pronto, 026, 0687, desembargador Marcos? 0687. Pronto. Eu não entendi. É só declaração de voto, é pedido de preferência. Pronto. Só para... Pois não. Declaração de voto, não. Vou proclamar o resultado. Pois não. Preferência. Esse processo, ele me fez uma reflexão muito importante, viu, doutora Roberta e doutora Liduína? Estou falando assim, a Defensoria e o Ministério Público, porque é uma questão muito, muito interessante. Isso aqui eu me debrucei. Um casal, eles deram início a um processo de adoção. Fizeram a habilitação no cadastro, tomaram outras providências, ele já tinha feito a inclusão da criança, inclusive no plano de saúde, e houve uma demora na tramitação do processo de adoção. Acontece uma tragédia e o adotando falece. Falece no meio do processo da adoção. No caso, adotando, a esposa, a companheira e a mãe dela, eu não gosto dessa palavra, mas a mãe adotiva, ou mãe, né? Ela se habilita, não se habilita, não. Ela pede a continuidade do processo e a ação foi julgada parcialmente procedente, só declarando ela como a genitora, dizendo o doutor juízo que não teria havido o vínculo afetivo entre a criança e o adotando. E eu realmente disse, poxa, qual é o melhor? Diga-se, eles têm uma filha maior e a filha maior se manifestou dizendo que tinha interesse, que queria que a filha, ou seja, a única pessoa que poderia se apresentar algum empecilho ou alguma oposição seria a filha, porque teoricamente teria a divisão aí de um patrimônio, e ela disse ao contrário, ela se habilitou dizendo que confirmava o entendimento do pai e que queria que fosse respeitada a vontade do pai. E houve essa apelação, e o meu voto aqui é pelo pronto provimento, né, do recurso, para que seja incluído, né, no caso aí uma adoção póstuma, e seja incluído o adotando como realmente o pai. O artigo 206, que é onde o banco... Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor. Então, senhor presidente, eu fiz só essa pequena abordagem fática para trazer qual é a ementa desse voto. Então, é direito de família, de adolescente, direito da criança e do adolescente, apelação cível, adoção póstuma, habilitação no Sistema Nacional de Adoção, falecimento do adotante antes da vinculação formal, inequívoca manifestação de vontade, princípio do melhor interesse da criança. Recurso provido. É com o meu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Lucídio. Como voto, o eminente desembargador Raimundo Nonato. Presidente, acompanha o relator. Obrigado, desembargador Nonato. Eu também voto nesse processo e acompanho o relator. Por fim, tem mais um pedido de preferência, é o 39 da pauta, processo de minha relatoria. Só um segundo. É porque está
Onde é que eu vou olhar aqui? É nos julgados, né? Aqui. Localizei. 39 da pauta. Processo 0053 600-53.2017.0112/50.001, embargos de declaração civil da origem de Juazeiro do Norte, segunda vara civil de Juazeiro do Norte. Processo da minha relatoria. Vou ler, então, aqui a parte negritada da emenda. Direito processual civil, embargos de declaração, recurso de apelação, gratuidade de justiça, ausência de comprovação da hipossuficiência, omissão, contradição e obscuridade não configurados, utilização indevida do recurso para rediscussão de matéria, súmula 18 do TJCR, embargos conhecidos e desprovidos. Como voto? Como voto, eminente desembargador Paulo. Acompanho Vossa Excelência. Como voto, eminente desembargador Lucídio. Também, Excelência, acompanho o seu voto. Proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Pronto. Então, chegamos ao fim. Vamos agora, então, só a confirmação dos votos, e aí eu vou fazer pelo sistema, porque nós tivemos dificuldade no PJE. Gostaria de indagar dos eminentes pares se confirmam todos os votos do sistema SAIG, seja como relator ou como vogal. Eu confirmo, senhor presidente. Confirmo, presidente. Senhor presidente, eu não votei antecipadamente, mas eu voto agora de acordo com o resultado de todos eles. Pois não, do sistema SAIG. Do SAIG e PJE. PJE também, né? Então, também do PJE, desembargador Raimundo Nonato, confirma todos? Também, senhor presidente, confirmo todos os votos. Ok, então também confirmo todos os votos, e aí eu vou passar também, desembargador Lucídio, confirma todos os votos do PJE também, né? Sim, senhor. Obrigado. Anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema de voto provisório, previamente, sejam os inclusos em pauta, bem como os extra-pauta, se tornam definitivos julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Terminamos, então, a sessão. Todos os processos pautados foram julgados, com exceção, evidentemente, dos que foram tirados de pauta. Passo a palavra, quem quiser, se algum colega ou membro do Ministério Público ou da Defensoria que queiram se manifestar antes do encerramento da sessão. Senhor presidente, só desejar uma boa tarde para todos, né, e foi uma manhã-tarde bem proveitosa aí, com 385 processos julgados nessa sessão. Excelente. Fora os que foram pedidos de vista, que eu soube, foram 7. Olha então aí. já é 390 e tanto, né? Quase 400 processos em pauta, né? Queria parabenizar Vossa Excelência, a todos que fazem a terceira Câmara de Direito Privado, né, pelo excelente trabalho que vem sendo feito. Inclusive fui eu, né, que eu faço parte. Né? Presidente. Pois não, desembargador Nonato? É só em relação ao falecimento da esposa, Paulinho, da esposa do nosso amigo Gúcio, lá da Corregedoria. Eu queria, nesse momento, lançar um voto de pesar. Né? Eu não sei aqui o nome dela, mas... Agradecendo ao presidente, ao desembargador Raimundo Nonato, pela lembrança. Obrigado, desembargador Nonato, pela lembrança. Expediente a cargo da Secretaria. Igualmente, faço minhas palavras, desembargador Lucídio, desembargador Paulo, desembargador Nonato, também. Gostaria de dizer... Presidente, Pois não? O Ministério Público também quer cumprimentar a todos e também externar parabéns para a Câmara pelos brilhantes julgamentos. E uma boa tarde para todos. Muito obrigado, doutora Liduína. E como obrigado, doutora Liduína. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Dizer da minha alegria de fazer parte dessa Câmara com todos os pares, desembargador Paulo, Nonato, Lucídio, da minha alegria. A cada sessão aprendo com os senhores e da maneira harmônica que a gente conduz os trabalhos e proativa. Né? Então, muito obrigado a todos. Agradecendo também, nunca podemos deixar de esquecer do trabalho hercúleo da Secretaria, aqui capitaneada pela doutora Lorena, que parece que ganhou um reforço, né, doutora Lorena?
Dito isso, agradeço a todos, dou por encerrada a presente sessão. Muito obrigado, um abraço a todos. A todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.